você não é o centro do universo e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Yara, mas é óbvio que eu não sou, então para de agir como se você fosse, como se você acreditasse que você fosse. Muitas coisas são óbvias, muitas coisas são reais na nossa cabeça, muitas coisas fazem todo sentido quando nós estamos trazendo uma vertente teórica, mas quando a gente começa a pensar e a organizar isso de uma forma prática, tudo sai do controle, né? É como se nós dominássemos muito bem as teorias e não conseguíssemos praticar aquilo que nós acreditamos. E eu queria falar sobre isso com vocês, gente, porque quando eu estava ouvindo essa palavra que eu vou compartilhar, várias coisas passaram pela minha cabeça, sabe? Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, mas eu vejo que a oportunidade que eu tenho de validar isso não é quando eu vou ensinar para outras pessoas, é quando eu vou viver a realidade de crer nisso. Então, tem gente que tem um ótimo discurso, mas uma péssima prática. Tem gente que ainda usa uma frase que é uma brincadeira assim: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, realmente, né, nós somos excelentes na compreensão técnica e cognitiva de determinadas coisas, mas no momento em que a gente conduz isso para a prática, para a escolha, para decisões diárias, parece que nós esquecemos aquele conhecimento. Tem um versículo na Bíblia que fala, e é o que eu quero trazer para vocês no TJD de hoje, que todas as coisas cooperam para o bem, mas todas as coisas cooperam conjuntamente. Isso está em Romanos 8, 28, eu vou ler exatamente como está na versão que eu mais gosto, que é a Nova Versão Internacional, ou também, né, gosto muito da versão da Bíblia King James, e está escrito o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Outra versão fala o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Essa versão aqui, nesse contexto que eu quero trazer para vocês, ela fala de uma forma muito específica com o que eu acredito, que é: todas as coisas trabalham conjuntamente. Quando eu trouxe na primeira frase que você não é o centro do universo, por que eu quero te dizer isso? Porque às vezes você está tão hiper focado na sua realidade, nos seus problemas, na solução que você precisa, que você acredita que o universo está sendo regido em prol daquilo que você tem pedido a Deus sem fazer curva. Então a gente pensa assim: Deus, mas se eu quero chegar no ponto A, eu não preciso passar no ponto C, no ponto D, no ponto E e no ponto F. Eu posso literalmente ir para o ponto A. Mas às vezes você está no ponto 0 e você quer chegar no ponto A, mas a forma que Deus vai te conduzir para esse lugar envolve uma subida, uma descida, 2 passos para trás, 4 passos para frente. Você sobe mais uma vez, você desce mais uma vez e você chega aqui. Por que toda essa volta, Yara? Por que todo esse transtorno dentro da minha caminhada? Porque várias vezes eu pensei que eu ia chegar no lugar, mas eu não consegui chegar naquele lugar da forma que eu gostaria. Eu queria que vocês entendessem que a vontade de Deus e os desejos dele sobre a nossa vida, eles cooperam conjuntamente com outras realidades, com outras pessoas. E nós estamos aqui, gente, vivendo em sociedade, convivendo uns com os outros, para colaborarmos uns com os outros no propósito uns dos outros. Então, você deseja algo, mas através desse algo que você deseja, Deus moverá uma série de outras coisas e outras pessoas e outros pedidos e outras realidades para que aquilo ali se concretize. Então, eu anotei aqui: em muitos momentos que vivemos, principalmente desafiadores, nós estamos sendo conduzidos a aprendizados e oportunidade de sermos testemunhos na vida de outras pessoas. E teve uma vez que eu passei por uma situação muito difícil dentro de um relacionamento, e não era um relacionamento amoroso nesse caso. Eu passei por uma situação que eu falei: Deus, mas por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender com isso? E aí Deus trouxe muito claramente no meu coração assim: Yara, um dia você me falou que você poderia ser um instrumento meu.
Então, não necessariamente o aprendizado dessa situação ele é para você. O aprendizado dessa situação ele pode acontecer através de você na vida de uma outra pessoa. Então, Deus conta com pessoas disponíveis. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas então eu não quero ser disponível, porque assim, eu não quero sofrer para aprender algo. Mas eu acredito que o sofrimento, as dificuldades e as adversidades, e essas situações, assim, não só elas, né? Eu acredito que nós podemos evoluir e aprender também diante de situações que são boas para nós. Mas eu acredito que isso produz em nós aprendizados e processos muito valiosos, assim. Então, eu realmente me coloquei diante de Deus como uma serva em situações que me promoveriam como pessoa. E aí eu coloquei assim, que a força de Deus em nós, ela faz com que outras pessoas entrem em conflito. Por quê? Porque eu vou estar passando por uma situação de adversidade e essa pessoa vai olhar e falar, gente, mas como que a Yara consegue estar tão bem? Como que a Yara consegue estar tão forte? Como que a Yara tem essa sabedoria para lidar com isso? Quando na realidade aquilo não é sobre mim, é a força de Deus atuando através de mim e fazendo com que aquela pessoa ou se motive, ou se coloque em um lugar de resiliência diferente, ou se incentive a promover algo ainda melhor nelas pela experiência que eu estou vivendo. E o meu pensamento é muito esse nos momentos de adversidade. Eu falo assim, Deus, que eu possa viver esse momento, superar esse momento e servir contribuindo para a vida de outras pessoas, para o aprendizado de outras pessoas, porque eu acredito também que nós só temos propriedade para sermos cura na vida de alguém, para somarmos na vida de alguém, para contribuirmos, né, com a evolução de alguém, a partir do momento que a gente consegue superar aquilo na nossa própria vida. Como assim, Yara? Eu só serei capaz de compreender um cenário de depressão profunda e de compreender que aquilo ali é algo que pode sim passar ou curar se eu tiver vivido. Eu tenho muito mais propriedade para falar sobre aquilo. Eu tenho muito mais conhecimento da vivência daquilo para transformar alguém. Então eu realmente, definitivamente, com todas as minhas forças, acredito que tudo o que eu vivi me preparou para ser uma agente de milagres, para a honra e para a glória de Deus, obviamente. Então, quando eu entendo que a minha vida e a minha existência, ela não é só sobre mim, sobre o que eu penso, sobre as minhas convicções, sobre o que eu acredito, eu entendo também que eu sou um instrumento para melhorar a vida de outras pessoas, que eu sou um instrumento para curar outras pessoas através da minha experiência, que eu sou um instrumento para fazer com que outras pessoas reflitam sobre algo que elas pensariam que seria o fim delas e entendam que aquilo é mais uma parte da vida e que elas vão passar por esse obstáculo e saírem mais fortes dele. Então, eu anotei que tudo que Deus faz tem uma complexidade de coisas ao redor. O milagre responde a muitas coisas e a todos os envolvidos na circunstância. E aí, olha aqui, tem pessoas envolvidas no seu testemunho, eu anotei no bloco de notas, tá, gente? Que você não sabe que estão envolvidas no seu testemunho. Então, pensem sobre isso. Às vezes, gente, é uma situação de um milagre ou uma provisão divina ou uma prova mesmo de forjar o seu caráter em contexto de saúde. E aí você não sabe, mas o seu médico, no momento em que ele te vê e acompanha ali o seu tratamento, ele está sendo moldado em algo. Ele está aprendendo algo. Ele está sendo conduzido a alguma reflexão. Em algumas circunstâncias, você vive um contexto no trânsito, que você fala, gente, mas como que isso vai acontecer? E isso, você faz, né, perde a paciência, vive aquele cenário extremamente caótico, você fala, Deus, como que você deixou isso acontecer agora? Eu estava com pressa, estava acontecendo tal coisa. E aí, aquilo ali serve não só para você, mas para quem parou para te perguntar, a pessoa que está do outro lado ali, né, que foi a pessoa com que você viveu ali abatida, enfim. E ela volta para casa com outro pensamento, ela, através disso, encontra uma outra pessoa que fala uma outra coisa, que leva ela para esse lugar de reflexão sobre a profundidade daquele fato, que poderia ser um fato totalmente isolado no dia dela, se tivesse sido como outra pessoa. Então, a minha intenção nesse devocional é fazer com que você abra um pouco o seu campo de visão e a sua compreensão prática sobre a realidade da sua própria vida. Você não está nesse mundo para viver as questões que você tem ou que as outras pessoas que estão ao seu redor estão vivendo para si mesmo.
Então, existe sim uma complexidade gigantesca para que o seu milagre chegue, para que a sua cura aconteça, para que o seu pedido do emprego do sonho se realize, para que o seu autoconhecimento se desenvolva. Pare de achar que é tudo sobre você. Não é. Pare de achar que você é a única pessoa que importa na face da Terra, porque não é. E se você está vivendo algo, tenha plena convicção de que várias pessoas ao seu redor estão sendo promovidas, moldadas, tratadas através dessa experiência, que em muitos momentos pode parecer que não tem nenhuma relação, mas na realidade elas estão intrinsecamente conectadas. Existe uma logística absurdamente complexa para que o que você deseja que aconteça, aconteça. E isso não vai ser no seu tempo. Quanto antes você compreender que é mais importante que você confie do que você questione, mais próspero, mais tranquilo, mais leve, mais resiliente você se torna e a sua vida se torna. Então, existe uma necessidade urgente de que você amadureça na sua fé, para que a sua vida não seja um eterno transtorno, para que a sua vida não seja uma eterna insegurança, para que a sua vida não seja uma eterna murmuração e uma eterna incompreensão. Tem gente que o tempo todo fala assim, nossa gente, mas eu não entendo por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo. Mas ao invés de falar essa frase, você pode falar, Deus, eu estou disponível para cooperar para o seu plano de uma forma genuína. Então, traga sobre a minha mente a compreensão de que eu faço parte de um plano muito maior. Quero aproveitar no meio desse vídeo para te falar que se você sentir de compartilhar essa palavra com alguém, que você faça isso, porque eu tenho certeza que vai contribuir para o dia dessa pessoa. Às vezes Deus vai trazer alguém na sua cabeça aleatoriamente, você vai falar, nossa, deixa eu mandar esse vídeo para essa pessoa, porque realmente faz sentido. Talvez também você vai parar e pensar assim, gente, eu precisava tanto ler isso. E eu queria que você contasse sobre isso nos comentários, se você falasse, ui, eu realmente, assim, essa palavra transformou meu dia, era o que eu precisava ouvir, transformou minha noite, mudou os meus pensamentos, me levou a um outro nível de reflexão, me apresentou um outro ponto de vista, porque, obviamente, isso também edifica a minha fé. Vamos fazer uma oração, então? Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela nossa saúde, muito obrigada pelos nossos órgãos, muito obrigada, Pai, pela condição de ver, pela condição de ouvir, pelas nossas pernas, por acordarmos e começarmos o dia e terminarmos o dia em perfeito estado físico, Deus. E não só físico, mas também um estado de cognição perfeita para compreender o que o Senhor está falando conosco, uma condição de nos alimentarmos, de ter agora um celular, um computador para acessarmos essa informação. Nós sabemos que são incontáveis bênçãos que não têm fim, bênçãos que são nosso destino, que são a nossa realidade no dia de hoje, Pai. Eu te peço que o Senhor traga sobre a nossa mente, Deus, a condição de compreendermos que nós fazemos parte de um plano infinitamente maior. Eu peço a Deus que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor traga sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, a condição de crermos e confiarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que absolutamente nada foge do controle das suas mãos, Pai. Eu declaro que nós viveremos dias extremamente abençoados na sua graça, Pai. Dias extremamente abençoados no centro da sua vontade, Deus. E que nós possamos entender que o nosso papel do mundo não é sobre nós, não é sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades apenas. Nós temos um propósito, uma missão infinitamente maior, sermos colaboradores do seu poder, colaboradores do seu propósito. E em nome de Jesus, que nós estejamos todos os dias fortalecidos na verdade de que tudo está cooperando conjuntamente para o nosso bem. E dessa forma nós nos colocamos, ó Pai, no lugar de disposição do seu reino. Servos disponíveis para colaborar com a soberana vontade dos céus. Eu te agradeço por tudo e te agradeço inclusive pela oportunidade, Pai, de servirmos e de sermos instrumentos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu te desejo um momento de muita paz ao ouvir isso e de intimidade com Jesus, porque é o que nós precisamos para desfrutar de uma vida
plena em Deus e uma vida plena aqui na Terra. Um beijo. Quero aproveitar para te falar que se você ainda não se inscreveu, no meu canal, que está apenas começando, que você faça isso para acompanhar os conteúdos que eu vou postando aqui. Eu sou a Uyara, eu tenho 15 anos como empresária e eu tenho mais de 25 anos como uma serva apaixonada por Jesus. Quando eu era bem criancinha, eu comecei a entender um pouco mais sobre a palavra na escola dominical, e aí eu comecei a me apaixonar verdadeiramente por Jesus, e não por uma igreja, não por uma placa, não por uma doutrina específica, mas pela forma como Jesus era. E eu falo que, apesar de todas as minhas falhas, é a minha maior meta, assim, ser um pouco do que Jesus foi aqui na vida de cada pessoa, sem precisar ficar o tempo todo pregando palavras. Eu falo que com a minha existência, e com as minhas ações diárias é o que eu busco e é o que eu desejo, assim, profundamente no meu coração. Então, se fizer sentido para você, acompanhe os meus conteúdos e direcione também esses conteúdos para as pessoas que você ama e que precisam estar mais perto de Jesus.